A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, terça-feira, leitura diária do dia 23 de julho de 2024, da lição de número 4, o encontro de Ruth com Boaz, que fala sobre a importância do testemunho pessoal em todas as áreas da vida. Nós faremos a leitura em Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16, que diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Bom, estamos diante de um ensino do nosso Senhor Jesus, que se valia de figuras do cotidiano das pessoas para ilustrar aquilo que ele gostaria de ensinar. Quando ele se vale dessas figuras, ele torna concretos os seus ensinos. Então, é a forma dele fazer as pessoas verem o que ele está ensinando. Né? Fazer ver, fazer sentir, né? Como diz um pedagogo chamado Pestalozzi. E falar do sal é falar de um elemento que tinha um grande valor para as pessoas da época. O sal era um elemento, né, que continha em si um grande valor. Primeiramente porque as pessoas não tinham geladeira. Então o sal era usado para conservação dos alimentos. Nas casas, ele era utilizado largamente. Até mesmo a palavra salário vem de sal. Muitos soldados naquele tempo recebiam os seus pagamentos em sal. Curioso, não é? Mas era assim que acontecia. Então, o sal era um instrumento usado praticamente o dia inteiro. E se este sal não pudesse mais conferir sabor, não tivesse mais condição de apresentar as suas devidas propriedades, ele deveria ser usado para ser pisado pelos homens. Mas o que é que Jesus quer dizer com isto? Deve-se lançar fora e ser pisado pelos homens. Acontece que em Jerusalém, todos nós sabemos que o inverno é bem rigoroso. E neva. E até neva. Então, quando o sal não estava mais servindo para o uso doméstico, esse sal era jogado fora. E ele era jogado para fazer uma espécie de asfalto nas ruas, e as pessoas usavam como cascalho nas ruas
para poderem andar sobre ele e deixar a terra mais firme, né? Então, o sal era uma espécie de cascalho. Lembrando que na época não tinha asfalto. Então, não tinha geladeira, usava-se o sal. Não tinha asfalto, usava-se o sal. Então, para ser pisado pelos homens. Então, o que Jesus estava dizendo? Agora, se ele não serve, a gente pisa nele. E isso acontece com aquele que dá mau testemunho. Ele é tratado de forma pejorativa. As pessoas, entre aspas, pisam nele. As pessoas zombam dele e dizem, mas você não é crente? Você não diz que serve a Jesus, por que você está fazendo isto? Então, é como se dissesse, você não está dando sabor. Você não está fazendo diferença. Você é insosso. Você é sem gosto. Você não é o crente que nós esperávamos que você fosse. Então, quando ele chega a receber esse tipo de tratamento, ele está sendo pisado pelos homens. Mas aí Jesus faz o uso de uma outra figura. É a figura da candeia, não é? Não havia luz elétrica. Então a candeia era colocada no lugar alto para dar luz a todos que estavam na casa. Porque é assim que se faz com aquele cristão que também faz a diferença. Ele se torna um referencial. Ele se torna o modelo. Ele se torna aquela pessoa em quem nós vamos nos contemplar. Ele é o foco das atenções. Então, por isso que Jesus disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Estão todos atentos para as nossas boas obras. E se as obras forem más? Não terão motivos para glorificar o nosso Pai que está no céu. E vão envergonhar o nome do Senhor, não é? Quão triste nós ficamos quando sabemos e temos notícias de algum cristão, até mesmo de um pastor, de um professor de EBD, que ensinava a palavra de Deus e de repente desviou-se do caminho que ele estava ensinando, que nós víamos que era a luz, que era referência, que era modelo, e de repente deixou de ser esse referencial. E quando trouxe o escândalo, as pessoas que o tinham como modelo e referência, disseram assim, mas ele não era crente? Ele não ensinava a palavra de Deus? Como que ele teve a coragem de fazer isso? Aí, neste momento, o nome do Senhor deixa de ser glorificado. Mas que, irmãos, o nome do Senhor seja glorificado por meio da nossa vida, por meio do nosso testemunho, por meio das nossas palavras, que as nossas palavras sigam as nossas ações, que o nosso interior esteja de acordo com a nossa palavra, que o nosso pensamento esteja conectado com o Senhor, que nós tenhamos a mente de Cristo. É curioso, não é? Quando Boaz, por exemplo, vai falar com Ruth, ele já conhece o testemunho de Ruth. Ele já se propõe, né? Ele já se propôs, na verdade, a conversar com os seus funcionários e dizer, não toquem nela, tratem-na com humanidade. Porque ele é um bom patrão, ele é um homem que teme a Deus e ele
sabe que mesmo sendo uma moabita, ela é uma boa mulher. Ela é uma mulher que teme a Deus. E ele a tratou com hospitalidade, com generosidade. E aqui, na palavra de Deus, ele diz, é até interessante, porque ele se dirige a ela dizendo, agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste, te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. O testemunho de Ruth tinha alcançado toda aquela cidade. Não é maravilhoso? Ou seja, Noemi chegou à cidade com uma moabita. Mas aquela moça fez valer o que aquela sogra dela lhe ensinara. Alcançou bom testemunho de todos que a conheciam. Que seja este o pensamento que todos tenham ao nosso respeito. Porque todo professor de escola dominical, principalmente, precisa dar um excelente testemunho. Amém.